Boa noite! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a esta live nesta sexta-feira do Ministério Expressão de Adoração. Eu quero convidar você a estar agora fechando seus olhos para que nós possamos fazer uma oração para começar, amém? Amém. Senhor, neste dia nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Queremos, Senhor, entregar esta noite em Tuas mãos. Senhor, que este momento seja um momento de reflexão, um momento de alegria, um momento que possamos compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Pai, que Tu possas alcançar a vida de cada um que está na sua casa, nesse momento assistindo, Senhor, e desfrutando deste momento conosco. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações e gerar a mudança necessária, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer e te dar honra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Nada melhor do que hoje começar a noite com pessoas maravilhosas, especiais aqui conosco, né? Seja bem-vinda, Glorinha. Oiê, gente, tudo bem? Gui. Boa noite, pessoal. Amém. Pastor Tom. Boa noite. Sossô. Boa noite. E Wander. Boa noite. A gente chama por apelido, gente, mas é Anderson, Soninha, né? Everton, né? E é muito bom ter vocês aqui comigo, com o pastor também, né? Estamos com saudades, né? Nós também. Essa distância virtual aí, ai, eu já cansei, gente. É péssimo. Jesus, que esse Covid acabe logo, né? Queremos logo estar na muvuca de novo, grudadinhos. Pra quem gosta de abraçar igual eu, assim, pra mim tá sendo uma tortura. E esses Meu dias pai. que eu vi uma foto lá que publicaram, né? Meu, lotado, mano, a igreja, todo mundo aqui, deu maior saudade. Vocês chegaram a ver nas redes sociais? Nossa, Saudade do safe, hein? saudade. Saudade do safe, dos cultos, né? Porém, nós estamos, você que está assistindo, nós temos uma lista presencial, porque nós temos limite nos cultos de domingo e você pode colocar o seu nome no WhatsApp do ministério. Se você não tiver acesso, você pode mandar no Facebook que nós adicionamos você lá. E com o seu nome na lista, você pode vir ao culto, né? Nós temos um limite de acordo com a lei. Amém? Mas vamos começar, né? Esta live. Eu chamei essas pessoas por causa do tema da live. Hoje o tema da live é a geração Bora. Né? Bora. E essas pessoas são pessoas que eu sempre falo para o pastor. Vamos chamar o Anderson e a Soninha? A primeira coisa que eles falam é: Bora! Bora. Bora! Ô, Tamo Anderson, junto, bora. vamos fazer um evento? Bora! Tamo junto, Soninha, vamos. 9 da manhã, 7 da manhã, bora! Né? Sempre estão dispostos. E a Glorinha e o Gui também. Bora. Né? Eles sempre aí parceiros nossos, né, no ministério. Então, assim, essas 4 pessoas são bênçãos de Deus na nossa vida, no Ministério de Jovens, né? E nós sabemos que nós podemos contar com vocês e damos graças a Deus por isso. Amém. Amém? Eu sei que Amém. à medida que vocês dão a palavra de fé, Deus acrescenta cada vez mais na vida de vocês. Amém? Amém. Antes eu queria falar uma coisa rapidinho. Você que está nos assistindo, faz um favor pra gente. Curte, compartilha, né? Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Joga no seu WhatsApp, joga no Instagram, joga no Facebook e vamos que vamos, né? Bora! Bora! E além disso, vai ser a palavra-chave da noite, né? Bora. Nada mais, a gente não precisa falar mais nada. Vamos encerrar a live. Vamos embora, hein? Vamos embora não, galera. Não vamos embora não. Eu sei que tá frio, mas você tá aí na sua casa. Tá frio não. Tá quentinho Tá aí. quentinho aí. Então, assim, Eu até coloquei minha touca de 15 anos que eu tinha. Tá vendo? Tá até de toco o pastor hoje, né? Eu e a Glória. Toda Zona Leste hoje. É nóis. E eu posso falar porque eu sou de lá, né? Sem preconceitos. E eu queria falar com vocês que vocês podem mandar perguntas, participar, que nós estamos ligados aqui no Facebook, amém? Então vamos lá. Quando a gente fala geração Bora, eu estava refletindo em minha casa e falei, puxa, Bora, a primeira coisa que eu penso é exatamente isso. É uma pessoa que fala, eu topo tudo, né? Vamos viajar, vamos não sei aonde, vamos fazer determinada, vamos. Você não pensa 2 vezes, aquela pessoa que você pode contar, né?
E eu fiquei pensando, é muito bom ter pessoas assim conosco, pessoas que avançam, pessoas que, né, persistem, que não tem medo de enfrentar. E nós vivemos uma geração do bora também, né? Que os jovens são jovens ousados. Os jovens da nossa geração não têm medo. Eu não vejo medo de descobrir coisas novas, medo de enfrentar, né, situações. Pra cima, né? Vão pra cima, meu. Seguinte, o não eu já tenho, agora eu vou correr atrás do sim. E acredito que a nossa geração é uma geração de jovens fortes, né? Amém. Pessoas que elas avançam, que tenham uma disciplina, que tenham uma meta, e eu falo, eu vou, né? Vou ao alvo. Coloco o meu alvo ali e vou em direção a ele. Persiste. E isso é uma bênção, né? Porém, tem um outro lado da moeda do bora. O bora faz da nossa geração uma geração de pessoas imediatistas. Quem nunca, né? Fazer a brincadeira do quem nunca aqui. Quem nunca chegou na fila do McDonald's, falar, Jesus amado, não aguento mais esperar essa fila, né? Não tem paciência. Por quê? Porque nós somos a geração fast food. Tipo daqui a pouco. Né? Ou você está no mercado, para quem faz compra, o cara da sua frente tem 11 itens e o caixa é até 10. Você já fica, meu Deus do céu. Você já vai no caixa que tem menos, né? Você sempre faz isso aqui. Você vê lá, não, 2 carrinhos, aquele tem 1. É lógico, vou ficar no de 1, né? E às vezes tem uma atendente que... Às vezes demora mais ainda. Não é bora. Não é bora. Assim. Quando você tá com pressa, é sempre assim, né? A menina vai no caixa, aí ela ajuda o cliente a ensacar. E você escolhe o que tem menos, mas demora mais. Demora mais. O cartão enrosca. Ou quando você tá com pressa, tem sempre aquele freio de mão puxado na sua frente no trânsito que não sai da sua frente de forma nenhuma. É isso aí. Você pega um monte de pessoa na frente, né? Que é bem devagarzinho. Você fala, Jesus, né? Geralmente o quê? Geralmente chama Léo. Geralmente. Léo, pessoal, é uma pessoa da igreja, aí depois procurem saber. Ou você fica no micro-ondas, até isso é verdade, até o micro-ondas a gente não tem paciência. E a gente fica na frente da radiação lá, né? Fica aqui, ó. Esperando o tempo acabar. Você colocou 30 segundos e fica lá, controlando o tempo. É igual prancha, né? Não, dá 25 não acaba nunca você mais. já cancela. Exatamente. Nós realmente não gostamos de esperar, não é verdade? Só que nessa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas facetas, né? Esses dois lados. E eu quero abrir também para vocês falarem, que eu sei que eu falo bastante, mas isso é um bate-papo, né, galera? Então, vocês me ajudem, hein? E eu fico pensando, né? Nosso planeta, existem diversas pessoas. Pessoas com necessidades, pessoas que esperam o tempo todo algo. Nós esperamos algo. Né? Muitas vezes um homem lá com a sua mala esperando um emprego, né? Um casal esperando conseguir, né, gerar uma criança. Quantas situações, uma pessoa esperando a cura. Nós vivemos esperando, não é verdade? Esperando algo de Deus, né? Mas existe uma verdade que é muito linda, né? Eu não sei se você está na sala de espera de Deus e o que você tem esperado de Deus. Mas enquanto você espera, a primeira certeza que nós temos que ter é que Deus trabalha. Amém. Quando você confia em Deus e para com a sua ansiedade, para com o medo do que vai ser o resultado e confia que independente do resultado, Deus está no controle, você entendeu que você vai deixar Deus trabalhar, né? Então, jovens, primeira coisa que você tem que guardar no seu coração hoje: espere em Deus. Pare de ser desesperado. Pare de ser imediatista. Pare de não querer ver as coisas da forma como Deus vê, né? E isso é algo muito, muito intenso, sabe? É muito profundo, gente. Porque hoje eu tô profunda. Então hoje, né? Mas é verdade. Filosofando. Hoje eu tô filosofando. Porque, né, Deus, ele não fica igual a gente mexendo os dedinhos, contando o tempo. Não, ele tem o domínio de tudo. Deus é o dono do tempo. Graças a Deus. E diz a sua palavra que há tempo para todas as coisas. Se não me engano, é Eclesiastes. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Isso é um ensinamento que o próprio Salomão, né, escreveu para nos mostrar que não adianta. O tempo é tempo de Deus.
Ele planejou aquilo ali. Se você planta, vai ter um tempo para você colher. Então isso é muito legal, porque Deus, isso já fortalece que Ele é o dono do tempo. Sim, e também tem uma coisa que às vezes a gente acha, tipo assim, Deus ainda não me deu um trabalho, um emprego ou nada, mas Ele está preparando a gente, né? Ele não está preparando o trabalho, Ele não está preparando o namorado, Ele está preparando a gente para receber a bênção. Porque muitas vezes a gente não está pronto e a gente recebe a bênção e aí a gente esquece de Deus. Então, acho que tem que ter muita preparação nossa, assim, e Deus conhece o nosso coração, nossas intenções. Então, acho que Ele prepara realmente nosso coração antes de cada coisa. Sim. E é legal porque eu já trabalhei em lavouras e eu entendo muito bem o que é isso. Quando o pastor falou de plantar, colher, eu imaginei uma plantação de arroz ou de trigo. Quando a gente planta, a gente quer colher antes do tempo. E se a gente colher antes do tempo, o que acontece? A semente não vai vingar, a semente não vai ficar boa. Porque ela pode não amadurecer, ela pode estar podre por dentro. E às vezes, quando você coloca num saco aquela semente, você achando que aquela semente está boa para replantar, o que acontece? Ela não vai germinar. Né? E o tempo de Deus é isso, a gente tem que saber esperar no tempo de Deus, é igual uma plantação mesmo. O que nos leva a pensar também que há o tempo de colher, que você não pode deixar lá, que senão estraga, o passarinho come, né? Então, como a Glorinha e você falaram, né, na verdade, o seguinte, Deus, às vezes, Ele já vai te entregar, só que Ele está preparando o seu coração para receber. Sim. Mas nós temos que estar ligados para também não passar o tempo, Exato. não passar a bênção. Sim, eu estava vendo uma vez uma pregação que era do joio e do trigo. E aí, no tempo, assim, na época de Jesus, o trigo ele ficava em pé e o joio ele ficava mais curvado. Não, era o contrário, né? Tá certo, é isso mesmo. E aí ele tinha essa diferença. E aí as pessoas conseguiam diferenciar muito bem. Só que aí com a demanda do trigo e com muitas pessoas no mundo, as pessoas começaram a modificar o trigo. Então eles começaram a mudar aquilo que Jesus já tinha feito perfeito. E aí, com essa modificação que o ser humano ele tinha feito, o joio e o trigo eles começaram a ficar iguais. E aí não tinha mais como diferenciar com tanta facilidade. Então muitas vezes o ser humano ele modifica aquilo que Deus fez perfeito. Por quê? Porque ele quer aquilo que seja rápido. Ele quer eu preciso do trigo para ontem. Eu preciso da minha bênção para ontem. Então, e a gente acaba modificando e mudando totalmente aquilo que é perfeito que Deus tem para nossa vida. Então, eu até acho que o trigo ele começava a ter alguns nutrientes que o ser humano ele não digeria mais. Acho que a gente digere, 12, era alguma coisa assim, e agora ele estava tendo 30 e pouco. Então, a gente era totalmente diferente. Então, às vezes a gente quer que a pessoa que chegou na igreja já seja totalmente transformada, já seja totalmente, sem pecados ou sem nada. Nossa, você agora é da igreja, você tem que ser perfeito, Mas tudo tem um tempo certo. Tanto as bênçãos, como as pessoas que estão na igreja, quanto os pecados, quanto a nossa mudança dentro de nós mesmos. Exatamente. E nós, assim, na verdade, nada mais é que um processo, né? Quando nós falamos em imediatismo, é o que a Glorinha falou, a gente acha que o jovem, né, fala, puxa, eu quero tudo para ontem, tá, mas você precisa entender o tempo de Deus para sua vida, o processo que Ele vai ter na sua vida. Só que olha que engraçado, o processo de Deus não quer dizer que você vai ficar parado. O processo de Deus você tem que continuar caminhando, continuar aprendendo, porque Deus não vai esperar, você não tem que esperar ser perfeito para ser usado por Deus, né? Eu vejo que o tempo de Deus é o tempo de hoje, né? É agora. E Deus, Ele não pode mais esperar a gente ficar, eu vou pegar o joio, não, eu quero trigo, sabe assim, não, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então você tem que ser rápido, você tem que identificar o que Deus tem para você e crer, porque aí o rápido que eu digo é nesse sentido, identificar Deus na sua vida e a presença dele, para você começar a ser um jovem atual, um jovem forte, um jovem do bora, entendeu? Porque é exatamente isso, o jovem que não entende o tempo de Deus fica esperando, e não é o jovem bora, é o jovem peraí, né? Ou, espera que eu vou esperar eu conquistar a minha vida emocional para eu poder fazer algo para Deus, né? Porque na igreja eu não vou encontrar isso. Ou eu vou esperar ter dinheiro e ter minha vida profissional perfeita para eu começar a dizimar. Peraí, o que você está barrando? Você está barrando a presença de Deus na sua vida e o poder de Deus na sua vida,
né? Porque você só não avança, nós não avançamos porque falta o discernimento do poder de Deus na vida do jovem, né? O jovem, ele olha ao redor e ele se foca em questões erradas, né? E eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque isso te rouba do centro da vontade de Deus. Sim, e também atrasa, né, todo o processo, porque enquanto você está esperando você ser perfeito, esperando você... Não, agora eu estou preparado... Cara, você nem começou ainda o processo de verdade, né? É igual uma estrada, cara. Você tá lá dirigindo e aí, de repente, tipo, não tô preparado pra pegar tal estrada que é perigosa. Então, você não vai conseguir chegar até onde você quer chegar. E o processo, ele exige isso, né? Coragem, ele exige persistência. Muitas vezes você continuar batendo na porta. Cara, eu quero chegar em tal lugar, então eu vou lutar e vou conseguir até tipo, chegar onde eu quero, entendeu? E se você não dar esse primeiro passo, você ficar esperando, não, você é perfeito, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar sempre no começo da jornada. Então... Sim, você precisa avançar, né? Você precisa dar o passo, é o que você falou. Então a gente está falando, né, até antes da geração, né, Bora? A gente está falando de uma geração mais, espera, mas a geração Bora, tem aqueles que é o que topa tudo, certo? E o que topa tudo não é igual ao do Silvio Santos, não, é que topa tudo por dinheiro, não é por dinheiro não, é topa tudo as coisas de Deus, porque nós temos que saber discernir, e com tudo que nós falamos, né, reconhecendo, a gente vai discernir e saber que topa tudo, para as coisas de Deus, para as coisas que agradam o coração de Deus, nós vamos avançar, persistir e ser pessoas que influenciam. Você que está na sua casa, você pode influenciar uma geração. Depende de você, depende do seu bora, depende de você aceitar, né? Topar. E você topando, você fala assim, você entende aquela palavra, que Deus te chamou, Deus nos chamou para ser sal e luz na terra. Então, se você vai nos lugares e não gera transformação, porque até onde eu sei, uma comida sem sal é uma comida totalmente sem graça. Sem graça, sem gosto. E uma luz, uma lamparina, se você colocar no mais alto monte, você vai conseguir apagar uma cidade iluminada no alto monte, como diz a palavra? Não tem como apagar. Não tem como não ver, entendeu? A presença de Deus na sua vida, se você for como sal na terra e luz do mundo. Só que, jovem, você precisa parar de anular isso na sua vida. Você precisa começar a parar de querer se esconder, né? O medo de abrir mão das coisas, sabe? O medo de ser diferente, o medo de parar de mentir e falar as verdades para ser corrigido, né? Isso é tão importante para as pessoas certas, né? Para os seus líderes, porque isso te força a vencer, né? Quantas vezes, né, nós aqui já conversamos, né, uns com os outros, falamos as dificuldades, falei, puxa, eu pensei isso mesmo, né? Eu não agi corretamente, meu coração se endureceu. Isso faz parte do processo. Por quê? Quando você entende o processo, você entende que você precisa, quando você se modelar. Pensa num cozinheiro, né? Fala aí, cozinheiros. Quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. Quanto mais eu faço miojo, mais cada hora. Você acerta no sal, não acerta? Acerta no açúcar. Você no tempero, eu jogo mais a cada vez que você vai fazer, que nem eu trabalho com massa. Trabalho com massa de pão. No princípio, no começo, os pães não saíam torto, saía mais ou menos. Só que a prática diária vai te aperfeiçoando. E o engraçado não, Deus fala comigo fazendo pão. Hoje eu estava ali preparando e comecei a colocar farinha, mexer a farinha ali assim. Aí Deus falando para mim, tá vendo, ó? Você é semelhante a essa farinha. Você começou aqui, ó, do pó. E você veio do pó, te preparei, agora eu tô te capacitando, entendeu? Tô acrescentando à medida do processo que você vai fazer você tá preparando esse pão aqui, assim eu fiz com você. Eu fui colocando fôlego de vida, fui colocando sabedoria, discernimento. E eu olhei assim, eu falei, Deus, o Senhor fala comigo até fazendo o pão, como que pode? E tudo é um processo, você vai se aperfeiçoando. A Laila também falou aqui, ó. A Laila, Deus trabalha no tempo e no silêncio. Entender o silêncio dele também é um grande desafio dessa geração Bora. Com certeza. Porque o Bora é tudo imediatista, né? Não é isso. Às vezes quando fica em silêncio ele fica desesperado. Ai, meu Deus. Você fica desesperado porque você fala, ai,
não sei o que eu fazer, não sei o que eu faço. Ora. A gente sempre fala, ora, que Deus vai te direcionar, porque às vezes você não tem que fazer nada, às vezes você só precisa orar, né? E crer que Deus está trabalhando, que é o que a gente falou, né? A sala de espera de Deus, a única coisa que você precisa saber é que por mais que você esteja esperando, Deus está trabalhando. E você estava falando a respeito de oração, é algo que eu e a minha esposa, nós provamos isso todo dia, porque é assim, nós trabalhamos autônomos hoje. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, tudo na nossa vida a gente requer a oração. Porque a oração, ela faz o quê? Ela move a mão de Deus. E quando você não ora, parece que algo trava na sua vida. Parece que algo para. E quando você começa a orar e pedir para Deus liberar os caminhos, pede para Deus estar abrindo as portas, realmente isso acontece. Um dia que você não faz isso, você fala, puxa, parece que deu tudo errado nesse dia. Por quê? O processo de oração tem que ser constante na vida da gente. E o processo de oração é a presença do Espírito Santo, né? E eu sempre falo, né? A gente tem que sair da zona de conforto, né? Não sei quem tem sofá velho em casa. Já viu o sofá velho como é? Cheio de buraco. Cheio de buraco. Tem Ou a cama, né? Corpo. Tem um formatinho da bufanfa. E a zona de conforto é você levantar desse seu sofá e avançar, né? Se deixar ser moldado, se deixar ser trabalhado. E algo muito legal é que a gente, sabe, por que a gente não tem sido um jovem influenciador? Por que a gente não tem temperado os lugares que nós temos passado, né? Porque a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, eu vou falar aqui que é um versus. É uma geração de consumo versus geração de produção, né? A gente está acostumado a vir na igreja e achar que eu vou receber de Deus. Então eu venho na igreja para receber de Deus, para me alimentar de Deus e adquirir algo e só, né? Só que não. Você tem que vir na igreja para produzir para Deus, né, para entregar para Deus, porque você pode ser uma pessoa porque Deus, ele escolheu cada um de uma forma única para gerar transformação em muitas pessoas. Só que eu vou ser usada de uma forma, o Gui vai ser usado de outra forma. Se o Gui se levanta, se eu me levanto, se o pastor Tom se levanta, a gente avança de uma maneira sobrenatural, né? Eu queria só compartilhar com vocês que eu estava lendo, que é muito legal. Que o primeiro rei de Israel, né, Saul, né, a gente conhece todo o lado ruim da história de Saul, né, mas quando ele foi chamado, tá lá em 2 Crônicas, vocês conhecem essa história, vocês lembram? Ele havia saído porque o pai dele havia pedido para ele ir procurar algumas mulas que tinham fugido. É até engraçado. Nós estamos procurando mula não, né? Não, em nome de Jesus, ninguém vai procurar mula. Mas ele saiu para procurar as mulas. Acho que tá cada... Aqui, amém. Ele saiu para procurar as mulas. E passaram-se 3 dias, ele e o servo dele, nada de encontrar essas mulas. Aí ele falou para o servo dele, olha, vamos voltar, porque meu pai vai achar que eu perdi as mulas e perdeu o filho também, né? E aí o servo dele falou, não, olha, tem um profeta aqui numa cidade, aqui perto, nessa cidade que nós estamos, vamos lá falar com ele para ver se ele sabe onde estão as mulas. E o servo foram. Esse profeta se chamava Samuel. E um dia antes, Deus já havia falado para Samuel, Samuel, vai vir um homem aqui e esse homem será o próximo rei de Israel. E aí, Saul, quando chegou na casa desse profeta, Samuel, querendo saber das mulas, o profeta falou, você será o próximo rei de Israel. E olha que engraçado, Saul, a mentalidade dele era ir atrás das mulas. A nossa mentalidade é vir na igreja atrás das mulas. Opa, não, né? Misericórdia, que mula? Não, vir atrás, o que é a mula? Dos meus problemas, eu quero resolver meus problemas, eu quero resolver minhas questões, né? Puxa, os meus prejuízos, eu quero que Deus fale comigo. Só que quando você chega aqui, Deus te surpreende. Deus não vai te mostrar somente onde estão as mulas, porque Saul, quando chegou lá para falar com o profeta falou, olha, as mulas já voltaram para a casa do seu pai já faz tempo, né? Mas você está aqui para ouvir a voz de Deus. E as mulas, né, quando você faz um paralelo, pode simbolizar aquilo que leva carga, né? Sim. Então muitas vezes nós
viemos aqui até a igreja, né? Vamos até a igreja e fazemos o quê? Queremos só descarregar. Não, meus problemas, ai, minha vida financeira, ai, meu não sei o quê, mas é doença, não sei o quê. E nós esquecemos que nós fomos alcançados por pessoas da geração de produção. Você que está na sua casa, você foi alcançado por uma pessoa da geração de produção, não por uma pessoa da geração de consumo que vem à igreja e recebe, e recebe, e recebe. Não, você foi alcançado por uma pessoa que ela recebe e ela transmite. Ela recebe e ela transmite. E o que é importante dessa palavra? Que você, que nós que estamos aqui, somos esse instrumento, somos essa linha de frente da produção, para que a palavra de Deus chegue para seus irmãos, familiares, amigos. E Deus te chamou porque você é filho de Deus, para reinar, né? Deus te chamou para ser rei nessa terra, né? Para tomar sua postura, né? Espalhar o reino de Deus por onde você for, né? Isso é muito importante. E é legal, Lari, porque um dos vídeos que eu gravei, que a gente posta nos jovens, eu gravei e eu senti no coração de mandar para uma amiga minha. Ela falou assim, que bênção que você mandou esse vídeo para mim, eu estava precisando ouvir essa palavra. Então, ou seja, a palavra que a gente semeia na vida do outro, muitos querem ouvir. Então a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente vem buscar de Deus. Aquilo que a gente recebe de Deus, a gente tem que passar para o outro, é alegria para o outro, né? Isso fortalece, né, a importância. Esses dias eu estava assistindo um louvor, né, com ministração e tal, e eu comecei a ler os comentários, né? E Jesus ama a sua vida, tem um monte de evangelista, né? Mas o mais importante é aqueles que falam assim, nossa, esse louvor, eu ia me suicidar, meu. Eu vi muitos assim, eu estava pensando em tirar minha vida, eu escutei esse louvor, essa ministração mudou a minha vida. Então, nós somos muito importantes para isso. Nós somos a peça, a chave principal para que possa abrir corações, para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus, né? E quando você diz que você manda um vídeo, quantas pessoas são aqui da igreja, são geração de consumo, que pega o vídeo, às vezes vê, às vezes não, e pronto. Às vezes eu tenho vontade de mandar pra minha mãe, pro meu irmão, pra todo mundo. Aí eu fico, eles vão achar que eu tô me achando, porque fui eu que fiz o vídeo. Né? Mas é bom, porque se falou com o coração, ali vai falar de várias formas, com várias pessoas, né, diferentes. Né? O cristão, ele sai da bolha, sabe, a bolha da minha vida. E isso foi muito real para mim essas últimas semanas, porque eu estava indo muito lá no HC e eu entrava naquele corredor daqueles hospitais e via o tanto de gente doente, sozinhos, abandonados, e principalmente do Covid, né? Que aí ninguém quer ir no hospital mesmo, né? Então assim, e eu falei, puxa, como as pessoas estão carentes do amor de Deus, e eu preocupada comigo mesma, e eu preocupada com as minhas questões, né? Então assim, você tem que sair da bolha da sua vida, você tem que começar a enxergar o reino de Deus. Os discípulos de Jesus, né, foram em 12, a palavra diz em Atos que eles conquistaram milhões de pessoas. Em 12 pessoas eles conquistaram a Ásia, muitas pessoas na Ásia. Então assim, quando Jesus deu a grande comissão, ide e fazei discípulos de todas as nações, eu tomei isso para minha vida? Ou será que eu só pego o que me convém na hora que eu acho que é legal para mim? A hora que Deus quer ver o meu trabalho, quer ver o meu extra, quer ver o meu esforço, eu me esqueço de Deus, porque eu não quero aquilo para mim, né? Eu não penso como serva de Deus, como evangelista, né? Eu me conformo com as pessoas que eu estou acostumada a conviver. E isso é muito triste, sabe? Porque nós temos essa tendência, sabe? Não é uma coisa incomum. Nós temos a tendência de nos acomodar e de vez avançar, retroceder, não é verdade? E às vezes falamos o quê? Que é falta de tempo. E eu só falei isso para poder ler um comentário aqui, né? Que a Thalita fez, que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Um dia para o Senhor é como 1000 dias para nós. E um dia para nós é como 1000 dias para o Senhor. Ela pôs minha aqui, mas isso é para todos. E a Laila também comentou: ler a Bíblia nos ajuda a entender o tempo e o agir de Deus. Quer falar? Eu travei alguém? Não, é verdade. É igual a Laila que falou aí, né? Que ler a Bíblia, ela te ensina cada vez mais você
Não, pera aí, cara. Você vai conhecendo as histórias e você vai, tipo, caramba, Davi esperou tudo isso pra ser rei de verdade, né? Ele já tinha sido ungido a rei, mas, tipo, ele esperou muito tempo. Ele teve a oportunidade, Saul tava dormindo, ele teve a oportunidade de pegar a espada de Saul, deram na mão dele, falou, ó, mata Saul. Ele falou, não vou matar, que ainda não é o tempo. Então, tipo, você fica olhando para essas histórias e você fala, caramba, e eu tô com tanta pressa para conseguir algo, para alcançar algo, mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, esperou tanto, né? Por que eu não posso esperar? Igual a Laila falou, a Bíblia, ela te ensina e te impulsiona a viver a vontade de Deus, né? No tempo dele, na hora dele. E quando você pega essa palavra da Bíblia, você aplica, ou seja, você passa. Porque assim, esse ide fazei discípulos, né? Tá em Mateus 28, do 18 ao 20, né? A grande comissão. Quando você olha isso, discípulos, uma amiga minha até falou pra mim uma vez, eu não gosto dessa palavra discípulos. Só que assim, aí eu fui estudar hoje e a palavra, porque você fala, nossa, discípulos, todo mundo pensou, né, discípulos, eu sou discípulo. Não, discípulo, da origem do grego, significa aprendiz. Então, que bom seria se todos nós fôssemos discípulos. Porque quantos não são aprendizes do Senhor, né? Tem um coração soberbo, né? E fala, eu não preciso aprender, eu não preciso me submeter. Então, assim, nós temos que sim ser discípulos, né? Ir por todo mundo, né? E fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Se você não conhece a palavra, você não passa a palavra. Se você não tem o Espírito Santo de Deus em você, você não nem enxerga, nem mensura o que é o poder de Deus na sua vida, nem identifica o que é poder de Deus. Assim como disseram aqui nos comentários, Robinho, ó, geração bora não pode ter mimimi. Exato. Mas é verdade, nossa, eu não gosto do nome discípulo, chega de mimimi, né? Para com mimimi, vamos pra cima, né? Não? Bora. E o id da palavra, né? A palavra tá escrito lá, fique fazer discípulos. Fique no banco da igreja fazer discípulos. Não, ide. Fique na praia. Ir é o que? Uma ação. E é o que você falou. Se você não der o primeiro passo, o bebê, se ele não aprender a dar o primeiro passo, ele não anda. Não é verdade? Se você não der o primeiro passo, você não sai do lugar. Se você não engatar a primeira no carro, você não sai. Muito difícil, né? Às vezes sai em segunda ali, se for uma reta, uma descida, mas na subida você não vai. Sim, e tem muito, porque tem uma frase que eu peguei com a Thalita, que a Thalita falava, eu achei muito legal, que era, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E muitas vezes a gente se vê procurando uma palavra certa, ou saber falar muito bem, ou saber a Bíblia de cor e salteado, mas na verdade a pessoa que está do nosso lado, ela precisa de um abraço, ela precisa de um aconchego, ela precisa só de uma palavra, só um Jesus te ama. Então acho que todos nós somos capazes e todos nós podemos ser discípulos realmente. E eu acredito que essa geração bora, ela te faz, você tem que se enxergar assim, e você tem que se desafiar. Sabe assim, será que eu tô no lugar usando as ferramentas certas que Deus me deu? Deus te deu ferramentas, Deus deu ferramentas específicas para cada um. Você pode usar, se você trabalha por conta, alguma coisa assim, você pode usar aquilo que Deus entregou para você como uma forma de evangelismo. Hoje eu sou vendedor e antigamente eu trabalhava para as outras pessoas, trancado num lugar e ficava olhando as pessoas passando para lá e pra cá, passando para cá e falava assim, Deus, eu queria ter a oportunidade de ir até as pessoas para poder estar falando do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu tenho eu e mais a minha esposa, nós temos essa oportunidade de usar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão como fonte de renda também para poder evangelizar, para poder levar a palavra do Senhor. Às vezes você fala assim, eu não sei falar, mas apenas um sorriso, um Jesus te ama, é tudo aquilo que a pessoa precisava ouvir. Você pegar seu violão. E você já evangeliza com a sua marca, né? Aleluia. Aleluia. Aí o cara já falou, você é da igreja? Opa, a brecha tá aí. Então, Jesus te ama. E é interessante porque uma vez a gente foi comprar chocolates e eu tava no estacionamento e ele subiu na loja. E eu fiquei dentro do carro e tinha 2 casais de motos. Ela tava com a sacolinha na mão, olhando para a sacolinha, e aquilo começou a me incomodar. E o meu coração começou a palpitar. Eu falei, lá vem Jesus falar para mim, falar, né? Falei, vou falar. Aí eu olhei para a moça, ela já estava colocando o capacete. Eu falei, moça, Jesus, Ele tem um plano na sua vida. E o que você tem dentro dessa sacola, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe.
E o Espírito Santo está pedindo para te dizer que tudo que você colocar nas tuas mãos vai prosperar. Ela olhou para mim e eu ainda falei, Jesus te ama. Ela falou, moça, você alegrou o meu domingo, você alegrou o meu dia, você alegrou o resto do meu mês. Aquilo eu fiquei super feliz, porque uma palavra libera a bênção na vida do outro. E a gente fica feliz com isso, né? Faz toda a diferença. Faz. E você foi exemplo. E aí entra no que até o ministério publicou aqui, ó. Temos que ser exemplos e caminhar dentro da palavra. O que você fez, o que ele fez. Honrar também os seus líderes, que aí o poder se manifesta. É. Exatamente. E você sabe que eu fico imaginando 3 jovens na Bíblia, que é o Misaque, Sadraque e o Abednego. Eles eram jovens. E eles se decidiram em não se prostrar. Será que é jovem embora esses aí? Então, e aí, pensa, eu fico imaginando a cena, sabe? Imagina os 3, um do lado do outro, tipo uma nação, uma galera, todo mundo se prostrando e eles em pé. Imagina um virando pro outro falando assim, e aí? Aí o outro, bora! E aí, tamo aí. E eles são corajosos, porque quando você vê as pessoas fazendo, até na igreja, às vezes alguém levanta, só você que não, você fica, putz, o foco tá em mim, mano. Eu vou ter que levantar, vou ter que balançar. E imagina um falando pro outro, e aí, tamo junto? Tamo junto. Entendeu? Imagina eles compartilhando esse momento. Vamos mandar a gente pra fornalha. Bora pra fornalha. E a persistência desses jovens, a postura mudou uma nação. A postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram para a fornalha, pelo amor de Deus, eles saíram ilesos da fornalha. Porque eles se posicionaram, eles estavam onde Deus queria que eles estivessem, mesmo diante do medo. Né? Às vezes você fala, ai Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não quero entender. Não é o porquê. Por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. É para quê. Imagina esse Sadraque, Mesaque e Abednego na hora que eles foram sentenciados da fornalha. Você está sentenciado da fornalha, porque você não quis se prostrar. Qual é a nossa atitude? Por que, Senhor? Eu fiquei em pé até agora. E o Senhor vai me matar. Meu Deus. Né? Por que, Senhor? Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu fiquei em pé. Eu permaneci. Dá soco na parede. Né? E aí você fica doido. Você fala, não entendo o que Deus tem. Só que eles não fizeram isso. Eles permaneceram até o fim. E eles foram para a fornalha. O fim deles poderia ter sido naquele momento. Começou a esquentar e eles falaram, não vou nem tirar essa túnica aqui, mano. É o pensamento do outro. Viaja, né? Mas é engraçado. Às vezes, você falando a respeito da fornalha, às vezes eu fico imaginando, tentando imaginar o calor da fornalha. Às vezes eu abro o forno, é gigante. Vem aquele bafo quente. Meu Deus do céu, como é que os diz três... a palavra que os caras só foi olhar lá, já derreteram. Já. Como que eles conseguiram aguentar aquele calor ali, se não fosse a forte mão do Senhor? Mas aí quando olharam lá pra dentro, né? Mandaram os 3, tinham quantos lá dentro? Tinham 4. Eu acho que a atitude deles, assim, foi bem parecida com a de Paulo, né? Ele acho que na hora eles pensaram assim, cara, se eu for morrer, eu vou morrer pra Cristo. Todo mundo vai saber que eu morri por uma causa. A morte era certa. E se eu viver também, vai ser também por causa de Deus. Então, foi bem igual Paulo, né? Paulo falava, cara, se eu morrer, eu vou morrer pra Cristo. Se eu viver, eu vou viver pra Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro. Né? E essa questão é muito louca. Porque assim, a morte era certa. Não ia dar certo, entendeu? Na cabeça deles, humana, pensando, já era, não vai dar certo. Mas Deus operou, mesmo onde a situação não parecia boa, né? Às vezes a gente olha o cenário... Não parecia possível, né? E às vezes a gente olha o cenário e Deus também não permite muitas vezes que nós compreendamos, porque Ele quer ver a nossa fé, né? Ele quer ver a confiança em Deus e a nossa postura. Você vai permanecer mesmo depois de tudo isso acontecer? Tá, Senhor, eu vou permanecer. Entendeu? Eu não vou desistir, porque as artimanhas do inferno para querer roubar a sua vida vão vir de monte, porque basta um jovem, basta uma pessoa para se levantar, né? Você, jovem, você tem que almejar ser um líder de célula, não para ser um líder, mas para você poder ganhar as pessoas, você ter a sua célula, fazer a igreja crescer para ganhar multidões, né? E isso tem que arder no nosso coração. Temos que ser jovens bora. Sadraque, Mesaque e Abednego são bora. E aí a pessoa tá aqui comparecendo aqui nas mensagens, olha lá, ó. Neemias também, bora construir os muros. Bora. A Bianca falou. Aí a Laila já emendou aqui, ó. Daniel também foi um jovem ousado.
E a Bíblia diz que ele era bonito também. Só- Que sorte, hein? O cara era ousado. Aqui, ó. Aqui agradecer a Soninha, ó. Que ousadia linda, Soninha. Foi a Marina. Amém. E é engraçado, você olha Neemias, né? Pensa a preguiça que podia bater em Neemias. É tudo coisa que envolve a nossa vida, porque a gente acha que nossa, o cara é de outro mundo. Não. Pensa, aquela época eram aquelas pedras, né? Pesadas. Serviço de formiguinha. Serviço de formiguinha. E ele não olhou a dificuldade. Ele olhou, ele falou assim: eu não aceito que os muros do Senhor estejam derribados. Eu não aceito, né? Eu quero construir o templo do Senhor, né? Eu quero reconstruir esses muros. Então, assim, o inconformismo de Neemias em não ver cumprida a palavra de Deus, sabe assim, ó, eu não me conformo, vai ter o safe, veio 6 gato pingado. Eu lembro quando uma vez, a gente fazia o culto, gente, tinha produção, não tinha ninguém nas cadeiras. Comida. Né? Comida, a gente fez tanta comida que a gente distribuiu, depois sopa, né, frutas, lembra? E a gente falava assim, estamos semeando, porque Deus vai trazer os jovens. Né? Por quê? Porque Deus colocou um sonho no nosso coração. E a gente estava fazendo a nossa parte. Então, peraí, Senhor, estou fazendo a minha parte, agora manda. Porque aí eu vou atrair o poder de Deus. Né? Quando eu faço a mulher do fluxo de sangue, né? Ela tocou em Jesus e ela foi curada, saiu o poder do Senhor, porque ela agiu de acordo com o que Deus esperava, né? Ela teve fé, ela foi no meio da multidão. Uma mulher com fluxo de sangue, ela era isolada da sociedade e ela rompeu com os seus próprios limites. Então, eu tenho medo de falar em público, eu vou romper com esse limite. Tenho vergonha de falar com meus amigos, eu vou romper. Tenho vergonha de falar com estranhos, né, Soninha? Eu vou romper, porque o Senhor vai atrair a glória dele para minha vida, porque eu estou no caminho perfeito, que é o caminho da palavra de Deus. Amém? Né? Se tem uma coisa certa, né, na vida que, tipo, que é bem o que falam mesmo. Cara, você vai plantar e você vai colher. Então, se você dá o primeiro passo, ir lá e plantar a semente e tipo, esperar aquilo, porque não adianta também, né, você plantar e virar as costas, abandonar, nunca mais, é igual um feijãozinho. Quando eu era criança, eu plantava lá o feijãozinho lá, todo dia, acabei de plantar, deu 5 minutos, eu ia lá olhar assim, já tá quase crescendo, pai. Nem tava crescendo, mas eu esperava, eu tipo, ficava, sabe, não, vai crescer, se não for hoje, vai ser amanhã. Então a gente tem que plantar e esperar acontecer com fé, né? A gente tem que acreditar que aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo por Deus e que vai crescer, vai gerar, igual vocês fizeram. Vocês estavam aqui e não tinha ninguém, mas vocês acreditavam, não, uma hora vai acontecer. Uma hora, e aí aconteceu, parecia um né? feijãozinho, né? Parecia um feijãozinho. Olhava assim, É assim que a gente tem que ser também. Não, né? os homens e as mulheres apoiavam a gente super, né? Ainda apoiam, né? E ainda apoiam. E assim, gente, a nossa vida cristã não pode desanimar porque as coisas não foram da forma como a gente esperava. Não foi por força. Não é por força nem Não por foi violência. por violência, né? É pelo Espírito que as coisas Exatamente, é o que diz a palavra. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E nós estamos aqui crendo que você aí na sua casa também está crendo conosco. Amém. E nós temos que mudar a nossa mentalidade. Falar, Senhor, eu tenho que começar a produzir para o Senhor. Eu tenho que me enxergar diferente. Eu tenho que romper essas barreiras, sabe? Deixa de lado. Deixa as perguntas de lado. Deixa a lógica de lado. Né? A gente às vezes estuda, né? Faz pós, né? Faz isso, faz aquilo, tem diplomas, mas eu sempre falaram para mim assim: você precisa ser uma pessoa ousada. E eu não entendia o que era ser uma pessoa ousada. A partir do momento que eu comecei a buscar de Deus o que é ser uma pessoa ousada, as coisas para mim, tanto para mim, para minha casa, minha família, começou a mudar. Muita coisa mudou. Por quê? Pensa numa pessoa que tinha timidez paralisante, não conseguia ler um livro dentro de uma sala de aula. Quando a professora falava assim, vamos fazer leitura, eu já logo inventava uma dor de barriga, saía correndo da sala de aula, ficava atrás da porta escutando, quando passasse a minha vez eu entrava. Então, hoje eu aprendi o que é ser uma pessoa ousada. Para muita gente falar, para muitas pessoas pegar um microfone e falar, a pessoa fica assim, ó, tremendo. E eu aprendi. Só não dá um zoom, né? Só não dá um zoom. Não dá um zoom não, Daniel. E
Isso é ter ousadia. Isso é ter ousadia. E ousadia também tem outras coisas também. Entendeu? E é legal também que um exemplo, né? Até a Bianca começou a rir de mim. Eu fui buscar a Bianca na escola e eu vi um monte de formiguinhas. Elas desciam da árvore e ia fazendo filinha. Umas andavam com a folha desse tamanho, maior do que elas, outra bem pequenininha, outras maiores ainda. E eu fiquei 5 minutos observando aquelas formigas. E ela, mãe, vamos embora, eu tô com fome. Eu falei, espera aí, eu quero ver onde vai chegar isso. E elas começaram a andar, fazia filas de formiga, todas numa direção só, impressionante. Como elas andavam assim, ó, parecia uma linha reta, e umas carregando as folhas maiores, outras menores. Eu fiquei observando Deus olhando aquele, né? A mesma coisa Deus olhando pra gente. Que alvo a gente quer chegar, né? Como a gente tem que ser igual aquela formiguinha. Ela trabalha, 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 e os jovens têm que ser como uma formiga. Por quê? Tem que seguir todos nos mesmos alvos. Não importa, juntos, não importa o que você vai carregar, não importa qual é o tamanho da missão que Deus vai te entregar, né? Que todas as missões de Deus são importantes. Então eu creio que essas formiguinhas, elas pretendiam fazer o quê? Levar aquela comida para dentro do ninho, para a família dela. Então é a mesma coisa, a gente levar a palavra, né? Você tem que caminhar, nós temos que entender, existe um mistério nisso, né? Um mistério divino mesmo. Sim. Né? Da importância de você estar submisso, de você ser discípulo, né? Ser um aprendiz, né? Como é importante você estar junto. Vai ter a escola de EBM, né? A escola ministerial. Eu vou estar junto, eu não abro mão de estar junto, porque nós fazemos parte de um corpo, né? E é muito lindo isso, porque quando nós caminhamos juntos, um fortalece o outro. Se eu precisar carregar a sua carga, eu vou carregar, né? Mas eu não sou autossuficiente, eu não sei tudo, eu sou aprendiz. Então, a geração Bora precisa entender que ela é aprendiz, né? E quando você entende o seu chamado, você se torna melhor em tudo que você faz. A palavra diz, ser fiel no pouco e no muito Deus vai acrescentar, né? Tem uns desafios semanais na escola do EBM, é muito legal, né? Prova a sua fé. Você tem sido fiel em fazer um desafio? A palavra diz ser fiel no pouco, né? Às vezes você não consegue fazer um desafio, né? E responder aos professores. Então aí não é acusação. Você fala, ai credo, que acusação na minha vida, né? Não, né? É um alerta de Deus, porque para tudo, é 5 minutos. Será que você tem dado valor àquilo que Deus te chamou e Deus te entregou? A palavra é viva. A palavra tem poder para transformar a sua vida. Então, quando a gente entende a direção é eu fazer esse desafio, eu sempre fui muito excelente nas escolas, não é? Vou ser metida agora, mas é verdade. Eu sempre fui elogiada nas escolas que eu fiz da igreja. Eu que fazia o trabalho, né? Para ela. Não, mentira. Eu não era nem casado nessa época, hein? E eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho e eu caprichei no meu trabalho. Eu tirava 10 nas provas. E eu estudava de verdade, como se fosse um diploma mesmo de... Entendeu o que eu tô falando? Eu levei a sério e Deus me fez absorver as coisas de uma maneira especial. Talvez, se eu não tivesse me dedicado, talvez hoje eu não seria uma pastora, porque eu também não conseguiria desenvolver, o chamado de Deus é único, independe, né? Mas independe de certa forma, depende de mim também. Depende do meu esforço, depende do meu desempenho. Entende? Então, assim, como você quer que Deus faça na sua vida, assim, nem um pouco você tem feito. Né? E aí você fala, Deus, eu quero isso, sabe? Eu queria tanto. Deus fala, eu vou te entregar, mas ser fiel no pouco. Aí você é fiel no pouco, aí tem aquela prova da faculdade lascada de direito constitucional, quem sabe fala, sabe, né? E aí você fala, Senhor, me ilumina. Deus vai te ilumina. Deus te ilumina. Que aí Deus fala, te surpreende e você passa no seu TCC. Deus te surpreende e passa na OAB. Ele fala assim, você devia ter lido aquele livro. Entende? E aí você fala, caramba, Deus, passei na OAB. Uhul! Mas por quê? Porque Deus... A Laila aí, hein? A Laila, né? Os advogados, a Kátia, como é gostoso você viver e assim, falar, Deus, o Senhor é fiel na minha vida. O Senhor me capacita, porque eu também me dedico para a sua obra. Entendeu? Sim, é tudo isso. Né? É um bolo, né? É um bolo. É um bolo, é um pão. Então temos que ter excelência em tudo, principalmente nas coisas que fazemos para Deus, né? E eu vou até comentar sobre as formiguinhas, que eu achei bem legal.
Aí eu vou só um comentário aqui, ó. A Tânia, pois, amém, temos que esperar o agir do Senhor. Ele é o dono do tempo e cabe a nós estarmos na posição que o Senhor quer. Qual a posição que você está? Será que você está na posição? Isso me fez lembrar de quando era criança também, já que é assim. Feijãozinho, a Tinha a historinha das formiguinhas que ela falou, me lembrou, e da cigarra, né? Ficava só no violão, lembra? Aí chegava o inverno, e aí? A cigarra lá morrendo, e as formiguinhas de boa na festa lá dentro do formigueiro, né? Festa de Deus lá dentro e tal. Então isso nos faz lembrar que nós precisamos ser como formigas. Então Deus, ele nos ensina através da natureza. Muitas vezes, né? Muitos ensinamentos vêm através da natureza. Quando você para, o Senhor incomoda o seu coração, né? Quem olha fala, que nem a Bianca. Ih, doida, tá doida. Deve ter falado assim, ó, tá doida. Aí você fica olhando a formiguinha assim, mas o Senhor às vezes está falando com você. Sim. Que nós precisamos, estamos aprendendo ali, nós precisamos ser jovens que andam no mesmo caminho, que andam juntos. Uns vão com mais carga, né? Outros com menos, mas todos com o mesmo objetivo, porque quando chegar o inverno, não existe maior nem menor para Deus. O que eu digo é que você se propôs a carregar. É você que escolhe o que você quer. Se você quer ser alguém com Deus, ou você quer ser pouco, ou se você quer ser... Para Deus não importa, mas importa a sua dedicação, né? Para quando o inverno chegar, nós estarmos juntos e nada vai nos abalar. Amém? Eu creio nisso. Então, temos que ser pessoas excelentes para Deus. Amém. Amém. Acho que essa noite Deus falou muito no nosso coração. Alguém mais quer falar alguma coisa? Né? O pessoal está acrescentando também aí, né? Tá, os desafios da escola edificam muito. Aí, ó. Aí. Boa. Vamos participar, né, pessoal? Já lembrando, como sempre, né? Vamos participar das lives, dos cultos, das escolas, né? Vamos nos dedicar, vamos fazer com excelência. Porque diz a palavra que em primeiro lugar, né, é o reino de Deus. E depois, tudo que vem depois vai ser acrescentado. Então nós temos que viver isso. Viver o que está escrito. E eu creio que nós vamos provar do sobrenatural. Isso que você está falando aí aconteceu com a gente essa semana. Hoje, graças a Deus, a gente tem o privilégio, a mordomia de trabalhar a hora que a gente quer, mas não que a gente faça de qualquer jeito. E no tempo vago, eu pego lá, não faço igual a cigarra, né? Eu pego lá o violão, eu pego lá o baixo e vou estudar. Eu falo, não, Senhor, eu vou tirar o tempo para poder Você está tocando no caminho da fila. Para poder estar estudando, para poder estar fazendo sempre o melhor para o Senhor. Quando eu me dedico a fazer algo para o Senhor, seja estudar para poder tocar para o Senhor está cuidando das nossas coisas. E quando vai ver que não, o telefone começa, o WhatsApp, plim, 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 só o pedido chegando. E o que mostra isso? Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, seja no estudar para poder tocar, ou você ler a palavra para poder estar ministrando, para você poder estar aprendendo, o Senhor está cuidando das suas coisas. É verdade. E eu vejo que a gente precisa exercer a palavra, né? Eu acho que é isso, né? A gente conhece a palavra. Deus já entregou para nós muitas coisas e tem acrescentado. Nós precisamos ter fome de Deus, né? E eu estava até lendo, né, do Covid lá. Uma das características do Covid é a falta de apetite, né? E eu fiquei pensando, né, um vírus tão pequenininho, né, que você pega no ar, em questão de semanas ele pode levar uma pessoa à morte, né? E os primeiros sintomas falta de apetite, fadiga. Então, assim, fazendo um comparativo, né, nós não podemos ser contaminados com esses vírus aí fora que nos roubam a fé, né? Que nos roubam. Se você começa a perceber que não estou com vontade de me alimentar da palavra hoje, não estou com vontade de ir no culto, tá muito frio, acho que eu vou ficar em casa. Começa a identificar, são os primeiros sintomas de que o diabo está trazendo o quê? Aos poucos, o intuito dele é a morte espiritual. Então você tem que identificar os sintomas para você se erguer e tomar logo o antibiótico, né? O antibiótico da fé, o antibiótico da palavra de Deus, a vitamina C, para você avançar e para você falar, nada vai me impedir de continuar. Eu não vou desistir. Deus me chamou. Você tem que entender quem você é para o Senhor.
Jovem, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para esse ministério, para você exercer o seu chamado aqui. Não pense que eu vou quando eu talvez for. Não, é hoje, não é amanhã. Deus sabe, Deus é o dono do tempo. A palavra é um multivitamínico, né? Que diz assim, ela vai te dar disposição. E você precisa orar como uma vitamina C, não é verdade? Para te dar um ânimo. E você tem que ser o quê? O jovem bora. Então bora, né? Bora, com esses aprendizados, vamos ser uma geração que produz. Uma geração que não fica parada esperando, mas uma geração que vai atrás. Só que você pegue tudo que nós falamos aqui para ter o conhecimento e saber o que fazer. Não seja desesperado, mas também não seja parado, né? Nós temos que ter um limite, nós temos que ter, vamos dizer assim, o meio termo, o equilíbrio para todas as coisas. Então, para que você seja o sal e a luz do mundo, seja um jovem bora. Amém. Bora temperar e iluminar onde a gente passar, né? Eu quero aqui, vou dar a oportunidade para cada um falar uma palavra final, né? Como sempre. Se alguém quiser falar alguma coisa, mandar um beijo para a mãe, um beijo para o pai, aproveita que é o momento. Né, eu pedi mandar um beijo pra pizzaria que nunca mais. A gente nunca ganhou uma pizza. Não, acho que o Harry nem entrou na live, hein, mano. Vou puxar a orelha dele. Jesus, não mandou. Vou puxar a orelha do Harry. Pizzaria Três Irmãos. Deus abençoe. O endereço é Rua Vergueiro. Pode abençoar a gente de vez em quando aí pra final da live, né? Comunhão assim, de longe. Olha as cadeiras, tá dando, mas vai comer pizza assim, de longe. Eu queria mandar um beijo pra Isadora, minha filha, que vai me assistir daqui uns anos, eu acho. Que deve ter 7 meses só, tá gorducha. Começou a aprender a gritar agora. Obrigado pelos meus cunhados também estar cuidando dela lá. Amém. Deus abençoe. E para você que está em casa, eu desejo que você tenha ânimo. Tome esse multivitamínico da palavra de Deus e seja um jovem bora. Isso aí. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para Thalita, para o Carlos, lindão. Nossa célula top lá, ó. Tamo junto, Guteira, Harry, é nóis. Aí. Tem um comentário da Thalita também. Bora. Bora. Tudo tem o tempo certo. Precisamos trabalhar como a formiga, para que depois, no tempo certo, possamos cantar como a cigarra e aproveitar todas as bênçãos que tiraremos do nosso esforço. Aleluia. Gostei. Fiz um resumo. Mais alguém? Então, só orar para encerrar. Um beijo pra Bibi. Bibi, Lorena, beijo. Sei que você deve estar cantando aí, Lorena, porque você canta muito. Só vou fazer uma oração para encerrar, bem rápido, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, graças te damos, Pai, por essa palavra, por essa oportunidade, que nós possamos guardar no nosso coração e possamos viver cada dia mais, Senhor, sendo uma geração que produz, uma geração bora. Cuida, Senhor, das nossas vidas, cuida, Senhor, dos nossos familiares, cuida de todas as coisas, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Nós Te amamos e bendizemos o Teu nome. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Bora! Bora!